Homem negro é humilhado em blitz. Eles ficaram surpresos ao saber quem era. Ei você aí, antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me ajudar muito nesse início. E antes de mais nada, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Agora, imagine estar no caminho de volta para casa, uma noite como outra qualquer, até que uma blitz policial muda tudo. Para alguns, é só um momento de rotina, mas, para outros, esse simples encontro esconde camadas de preconceito e injustiça. Rafael, um homem negro e respeitado, foi abordado e humilhado sem motivo. Mas, o que ninguém esperava era quem ele realmente era, e o impacto que essa descoberta teria. Essa é a história de alguém que transformou o preconceito em uma lição de vida, e a cada detalhe, você vai perceber que essa luta vai muito além de uma simples abordagem. O ar estava denso naquela noite, e o vento frio parecia carregar um aviso silencioso. Rafael, um homem negro de meia idade, voltava para casa após um longo dia de trabalho. Ele havia se acostumado aos olhares atravessados e às suspeitas automáticas, mas, naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto caminhava pela calçada deserta, o som das sirenes surgiu, quebrando o silêncio, e, em instantes, um carro de polícia parou ao seu lado. Ele suspirou, já sabendo o que viria pela frente. Mesmo assim, manteve o autocontrole, lembrando-se de quantas vezes fora alvo de preconceito e como já havia aprendido a lidar com situações assim. A abordagem foi brusca e direta. Documento e mãos onde eu possa ver, ordenou o policial, sem sequer olhá-lo nos olhos. Rafael, com uma expressão serena, entregou seus documentos, mantendo o olhar fixo e a postura tranquila. Ele sabia que o segredo estava em controlar as próprias reações, evitando qualquer demonstração de desconforto que pudesse ser interpretada de forma negativa. Ao longo dos anos, aprendeu que o verdadeiro poder estava em sua capacidade de superação diante de momentos assim. A paciência e o autocontrole tornaram-se suas armas silenciosas, algo que ele aprimorou a duras penas. O policial parecia incomodado com a calma de Rafael. Talvez esperasse que ele se alterasse, que questionasse a abordagem ou demonstrasse indignação. Mas Rafael estava ali, sereno, respirando fundo e mantendo uma postura inabalável. Dentro de si, ele repetia um mantra silencioso: superação e autocontrole. Esse era o caminho que escolheu para enfrentar o preconceito, para transformar a dor em resistência. A cada respiração, reforçava a convicção de que ninguém poderia arrancar dele a dignidade que tanto cultivou. A situação se prolongava, e a tensão aumentava. Outros policiais chegaram e cercaram Rafael, como se ele fosse uma ameaça em potencial. Ele sentia os olhares, os cochichos e a desconfiança no ar. Você não deveria estar aqui essa hora, um dos policiais comentou. Rafael, com um tom de voz firme e educado, respondeu que estava voltando do trabalho, sem levantar a voz. Sabia que qualquer tom mais forte poderia ser usado contra ele. Esse era o tipo de preconceito que ele conhecia bem, o que subentende culpa antes de qualquer análise justa. A paciência de Rafael começou a incomodar os policiais. Eles trocavam olhares, talvez esperando que ele cedesse à pressão. Um deles, impaciente, perguntou: "E onde trabalha um cara como você?" Rafael percebeu a ironia na pergunta, mas preferiu não se abalar. Ele apenas respondeu, com calma, mencionando sua profissão com orgulho. Sentia que essa era sua forma de demonstrar que, por mais que tentassem, não conseguiriam arrancar dele o autocontrole que vinha de sua própria superação pessoal. "Ah, então você acha que é melhor que a gente, não é?", disse um dos policiais, claramente provocando. Rafael respirou fundo, mantendo a serenidade. Ele havia estudado estratégias para enfrentar esse tipo de situação, sabia que era preciso autocontrole em momentos como esse. As provocações vinham como uma onda, e ele se ancorava em sua capacidade de manter a calma. Não era fraqueza, muito pelo contrário, era a força de quem escolhe não se deixar abalar pelo preconceito. As coisas começaram a se intensificar quando os policiais sugeriram que ele estivesse envolvido em algo ilícito. Rafael, mantendo o tom educado, perguntou se ele estava sendo acusado de algum crime específico. Essa simples pergunta pareceu irritar os policiais,
que se entreolharam. Rafael percebeu que sua postura calma e centrada era, na verdade, uma ameaça para quem queria vê-lo enfraquecer. Ele entendia, porém, que o autocontrole era a resposta para essa situação. Sua superação residia em não ceder ao que esperavam dele. Os policiais o revistaram sem encontrar nada. Pode ir, mas cuidado por onde anda, disseram, com aquele tom de ameaça velada. Rafael deu um leve aceno de cabeça e seguiu seu caminho, sentindo o peso da humilhação, mas também o orgulho de ter enfrentado tudo com a cabeça erguida. A superação não era apenas vencer os outros, mas vencer a si mesmo, resistir à tentação de revidar. Ele carregava consigo a certeza de que o preconceito não seria suficiente para tirá-lo de seu eixo. Ao caminhar, Rafael refletia sobre como situações assim moldavam seu caráter. Ele sabia que muitos cederiam à raiva ou ao desespero, mas ele havia decidido que o caminho da paz interior e do autocontrole seria sua resposta. A cada passo, reafirmava a decisão de transformar o preconceito em combustível para sua própria evolução. Não era um caminho fácil, mas era o único que ele julgava digno para seguir adiante com dignidade e respeito por si mesmo. Após o episódio, Rafael sentiu que precisava compartilhar sua experiência com alguém que pudesse compreender o peso daquela abordagem. Ele decidiu procurar Sérgio, um velho amigo e mentor, que também era negro e já havia enfrentado situações parecidas. Ao encontrá-lo, contou em detalhes o que aconteceu, o olhar inquisitivo dos policiais, as insinuações e a sensação constante de estar sendo tratado como um criminoso. Sérgio ouviu em silêncio, deixando que cada palavra encontrasse seu espaço. Você fez certo em manter a calma, Rafael. O nosso maior trunfo sempre será o autocontrole, disse ele, com aquele tom sereno de quem sabe do que está falando. Sérgio conhecia bem o caminho das pedras. Ele tinha aprendido, ainda jovem, que o preconceito sempre tentaria roubar a paz, e que a superação vinha em doses diárias. Eles querem nos ver enfraquecidos, nos testar até o limite. Mas a nossa resposta deve ser sempre a mesma: equilíbrio e controle. Não podemos permitir que o ódio alheio corrompa o nosso caráter. Rafael absorveu as palavras de Sérgio, refletindo sobre como o verdadeiro poder estava em não permitir que o rancor tomasse conta. Ele sabia que aquele encontro o ajudaria a ver a situação sob uma nova perspectiva. Eu sei que não é fácil, Rafael, continuou Sérgio, e ninguém deveria passar por isso. Mas cada vez que você reage com serenidade, você está ensinando o mundo algo importante. Ele fez uma pausa, deixando Rafael refletir sobre a força que existe em uma resposta calma diante de um ataque. E não é só sobre você, é sobre quem vem depois de nós. Cada ato de autocontrole é uma lição para os outros. Rafael sentiu o peso dessas palavras. Sua luta não era solitária, havia toda uma história de superação que ele representava, e isso lhe dava ainda mais motivação para seguir em frente. Sérgio, então, contou sobre uma situação em que foi detido sem motivo enquanto voltava para casa com seu filho adolescente. Ele compartilhou como, na época, o olhar do filho o ajudou a manter a calma. Eu precisava mostrar a ele que o preconceito não determina quem nós somos, Rafael. O autocontrole, sim, é o que nos define. É isso que nos separa de quem escolhe o caminho do ódio. Rafael ouviu com admiração, percebendo que essa era a verdadeira herança que queria deixar, a capacidade de superar sem perder a essência, de resistir sem se deixar corromper pelo rancor. As palavras de Sérgio continuavam a ecoar na mente de Rafael enquanto ele pensava em como poderia ajudar outros a encontrarem o mesmo equilíbrio. Ele começou a considerar a ideia de compartilhar mais de suas experiências, talvez em algum tipo de grupo de apoio, onde outras pessoas pudessem encontrar a força necessária para lidar com situações semelhantes. Ele sabia que seria um desafio, mas também que, ao fazer isso, estaria promovendo algo além de si. A superação, afinal, se tornaria uma corrente de inspiração. Sérgio, sempre prático, sugeriu que ele buscasse maneiras de fortalecer ainda mais sua resiliência. A leitura pode ajudar, Rafael. Há livros que ensinam sobre liderança, autocontrole e crescimento pessoal. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um ótimo começo. Rafael anotou a recomendação, interessado em encontrar fontes que pudessem lhe dar ainda mais ferramentas para lidar com o preconceito e seguir o caminho da superação.
Ele percebeu que, quanto mais se preparava, mais fortalecia sua própria convicção de que estava no caminho certo. A conversa trouxe à tona uma velha questão: como lidar com o sentimento de injustiça? Rafael perguntou a Sérgio, que, com um leve sorriso, respondeu que o segredo estava em ressignificar as experiências. Quando você entende que esses desafios estão aí para te fortalecer, eles deixam de ser uma pedra no seu caminho e se tornam parte da sua evolução. Rafael assentiu, reconhecendo que o autocontrole e a superação vinham justamente da capacidade de transformar as adversidades em aprendizado. Essa era a chave que ele buscava. Antes de se despedirem, Sérgio deu um último conselho: sempre que sentir o peso do preconceito, lembre-se de respirar fundo e se conectar com a pessoa que você quer ser. Nunca deixe que o ambiente externo defina quem você é internamente. Rafael se sentiu mais leve, como se tivesse encontrado uma bússola para seguir adiante. Ele entendeu que não se tratava apenas de resistir ao preconceito, mas de mostrar que ele não tinha o poder de mudar sua essência. Aquela noite seria lembrada como um marco na vida de Rafael. Ele sentia que havia ganhado um novo propósito, uma nova força para encarar o que quer que o destino colocasse em seu caminho. E, enquanto caminhava de volta para casa, sentia que, embora o mundo fosse duro, sua superação era maior do que qualquer obstáculo. Sabia que a presença de Sérgio em sua vida era um lembrete constante de que, mesmo em meio ao caos, é possível escolher a paz interior. Quando finalmente chegou em casa, Rafael sentiu que carregava não só o peso das experiências passadas, mas também a responsabilidade de mostrar para os outros que é possível vencer, sem precisar revidar com ódio ou revolta. Ele sabia que, ao fazer isso, estava inspirando uma geração inteira a escolher a paz sobre o conflito, a resiliência sobre o desespero. E, com esse pensamento, ele adormeceu, confiante de que o próximo dia traria novas oportunidades para colocar seu aprendizado em prática. Dias depois da conversa com Sérgio, Rafael começou a sentir uma nova inquietação. Era como se algo dentro dele insistisse que aquela última abordagem policial não poderia passar despercebida. Ele sabia que não estava sozinho, que muitos já haviam sofrido o mesmo tipo de preconceito. Mas como poderia ajudar outros a enfrentarem essa realidade? Sentia que, de alguma forma, precisava fazer mais, precisava transformar sua experiência em algo maior. Ele sabia que, para isso, teria que encontrar coragem para revisitar aquele episódio doloroso e usar o que aprendeu. Rafael decidiu procurar um advogado amigo, Felipe, para entender melhor os seus direitos e como poderia agir em situações parecidas. Felipe, também um homem negro, já havia visto de perto as barreiras que o preconceito impunha, mas conhecia bem a legislação e sabia dos recursos disponíveis para proteger pessoas como eles. Rafael, o sistema tem suas falhas, mas há formas de lutar por justiça, ele explicou, com um tom encorajador. Rafael escutava atentamente, absorvendo cada palavra e começando a entender que, às vezes, a superação também envolve se armar de conhecimento. Felipe aconselhou Rafael a formalizar uma queixa sobre o ocorrido. Pode parecer um processo burocrático e desgastante, mas é importante, Rafael. Isso não é apenas por você, mas por todos que passam por situações semelhantes. A justiça precisa ouvir essas vozes. Rafael hesitou, sentindo o peso dessa responsabilidade, mas sabia que, se quisesse realmente superar aquele episódio, precisaria fazer algo a respeito. Ele sentiu que o autocontrole, que sempre cultivou, agora se transformava em coragem para dar um passo adiante. Ao refletir sobre o conselho de Felipe, Rafael se lembrou de um livro que Sérgio havia indicado, chamado Justiça, O que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel. Começou a ler, procurando novas formas de enxergar o conceito de justiça e entender o impacto que uma ação individual pode ter em uma sociedade inteira. Cada página o fortalecia, fazendo com que se sentisse parte de uma luta coletiva. Ele entendia que, ao buscar justiça, estava também buscando uma forma de superar o preconceito que tentava limitá-lo. Dias depois, Rafael decidiu seguir o conselho do advogado e protocolar a queixa. Ao fazer isso, ele se sentiu vulnerável, mas, ao mesmo tempo, determinado. Sabia que enfrentar o preconceito exigia mais do que autocontrole, era uma questão de mostrar que ele não aceitaria ser tratado de maneira inferior. Com a queixa registrada, Rafael sentiu que, mesmo que a justiça não viesse de imediato,
ele havia plantado uma semente, uma possibilidade de mudança para quem enfrentasse o mesmo caminho. Felipe, vendo a determinação de Rafael, sugeriu que ele compartilhasse sua experiência em um evento local sobre direitos humanos. Sua história pode inspirar outras pessoas, Rafael. Essa superação que você viveu é algo poderoso, algo que pode transformar a vida de muitos. Rafael ponderou sobre a ideia, hesitando por um momento. Mas, no fundo, ele sabia que o poder da transformação estava justamente em dar voz à sua história, em mostrar que o preconceito não poderia apagar sua dignidade. No dia do evento, Rafael sentiu o peso de estar diante de tantas pessoas, mas lembrou-se das palavras de Sérgio e Felipe. Ele começou a falar, compartilhando o que viveu naquela noite, o sentimento de humilhação e a luta para manter o autocontrole. À medida que as palavras saíam, ele percebia que sua dor também era a dor de muitos ali presentes, e que, ao contar sua história, estava, de certa forma, ajudando a curar aquelas feridas coletivas. Sentia que a superação também se tornava uma cura para aqueles que o ouviam. A reação do público foi imediata. Muitos se emocionaram, e alguns vieram até ele após o evento para agradecer por sua coragem. Rafael viu, então, que sua escolha de não se calar estava impactando vidas. Ele percebeu que o caminho para superar o preconceito era, muitas vezes, um ato de resistência silenciosa, mas que, ao ecoar, transformava realidades. Aquele momento o fez entender que, enquanto mantivesse o autocontrole e a coragem de compartilhar sua experiência, sua luta nunca seria em vão. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael sentiu um alívio profundo. Ele sabia que estava apenas começando um caminho de transformação, mas já podia ver o impacto de sua decisão. A superação, ele descobriu, não era apenas sobre resistir, era também sobre transformar sua dor em algo que pudesse inspirar outros. Rafael sentiu, pela primeira vez, que sua voz tinha um propósito, e que o preconceito jamais o impediria de cumprir sua missão de trazer conscientização para aqueles ao seu redor. Após o evento, Rafael começou a perceber o impacto que sua história estava gerando. Pessoas que ele nunca havia visto antes o abordavam nas ruas, agradecendo por sua coragem e determinação. Muitos compartilhavam suas próprias experiências, dizendo que se sentiram inspirados por sua postura, pelo seu autocontrole e pela maneira como ele havia transformado o preconceito em superação. Rafael se emocionava com cada história, sentindo que, de alguma forma, seu caminho de resistência estava servindo de luz para outros que ainda se sentiam perdidos. Um dia, ele recebeu uma mensagem de um jovem chamado Lucas, que relatava ter vivido uma situação semelhante à de Rafael, mas que, no momento, não conseguiu manter a calma. Sentiu-se humilhado e com raiva, sem saber como reagir. Vi você falando e percebi que posso tentar um caminho diferente, Rafael. Quero aprender como você faz para manter o autocontrole e não deixar que eles me derrubem. Ao ler aquelas palavras, Rafael sentiu que sua jornada agora era também um caminho de mentoria, uma oportunidade de ajudar pessoas como Lucas a encontrar a paz interior, mesmo em meio ao caos. Rafael então convidou Lucas para uma conversa. Queria ouvir sua história, entender de onde vinha sua dor e ajudar o jovem a ver a situação sob outra perspectiva. Durante o encontro, Rafael compartilhou algumas das práticas que o ajudavam a manter a calma, como a respiração consciente e a mentalização de momentos de superação que lhe davam força. Cada vez que você respira fundo, Lucas, você está reafirmando para si mesmo que é maior do que qualquer preconceito que tentem impor a você. Lucas escutava atentamente, absorvendo cada palavra e sentindo uma nova esperança nascer. À medida que o tempo passava, Rafael passou a se ver como um mentor para outros jovens da comunidade que buscavam formas de lidar com o preconceito. Ele sabia que não era fácil e que o caminho da superação exigia mais do que apenas força de vontade, era preciso cultivar o autocontrole diariamente, como uma prática de vida. Rafael começou a organizar pequenas rodas de conversa, onde compartilhava experiências e incentivava os jovens a acreditarem em seu potencial, a manterem a calma diante das adversidades e a não permitirem que a dor se transformasse em rancor. Um dos jovens, chamado João, compartilhou como havia perdido o controle em uma situação de discriminação, e como se sentiu ainda pior depois disso. Rafael, com sua voz tranquila, explicou que a superação não era sobre nunca sentir raiva, mas sobre aprender a canalizá-la de forma construtiva.
A raiva pode ser uma grande aliada, João, se você a transforma em energia para agir com propósito. Pense nela como combustível para lutar por justiça, mas sem perder o seu centro. As palavras de Rafael tocavam fundo, fazendo com que cada jovem ali presente sentisse uma nova esperança de transformação. Aos poucos, Rafael foi percebendo que aquelas rodas de conversa não só ajudavam os jovens, mas também o fortaleciam. Ele sentia que cada história compartilhada, cada momento de troca, renovava sua própria coragem. A superação deixava de ser um ato solitário e se tornava um movimento coletivo, onde o preconceito era confrontado não com ódio, mas com a determinação de construir algo maior. Era um ciclo em que todos saíam mais fortes, onde cada um ajudava o outro a manter o autocontrole e a resistir. Uma noite, Rafael percebeu que estava vivendo aquilo que sempre desejou, ele estava se tornando uma referência, um símbolo de resiliência. Mas ele sabia que não era uma jornada individual, estava apenas abrindo caminho para que outros também encontrassem sua voz e sua própria forma de superar. E esse era o verdadeiro valor de sua luta, transformar a dor em algo que pudesse inspirar e elevar a todos ao seu redor. O preconceito, antes um peso, agora se tornava faísca para o despertar de muitos. O impacto do trabalho de Rafael foi além do que ele imaginava. Ele começou a receber convites para falar em escolas e universidades, onde compartilhava suas experiências e transmitia sua visão sobre o poder da paz interior. Em uma dessas palestras, ele perguntou aos alunos: quantos de vocês já se sentiram impotentes diante do preconceito? Muitos levantaram a mão, e Rafael, com uma serenidade inspiradora, reforçou a importância do autocontrole como ferramenta de superação. Sabia que ali, naquele momento, estava plantando sementes de resistência. Após uma dessas palestras, um professor o abordou, agradecendo por sua contribuição e mencionando que nunca havia visto seus alunos tão tocados. Rafael percebeu que, ao compartilhar sua história, ele ajudava os outros a encontrarem o poder dentro de si mesmos. O autocontrole, antes apenas uma necessidade para ele, agora se tornava uma lição de vida para muitos. Era como se, ao contar sua trajetória, ele estivesse também criando uma rede de apoio silenciosa, onde todos podiam se inspirar e crescer juntos. Ao final daquele dia, Rafael sentiu que sua missão estava apenas começando. Havia muito a fazer, muitas histórias para ouvir e muitas vidas a tocar. Ele sabia que, enquanto continuasse no caminho da superação e se mantivesse fiel aos seus valores, sua história nunca deixaria de inspirar. O preconceito, ele compreendia agora, era apenas um obstáculo para aqueles que não conheciam o próprio valor. Mas, para ele, era uma oportunidade de mostrar que a verdadeira força estava no coração e na capacidade de resistir com dignidade. O tempo passava, e Rafael se dedicava cada vez mais a seu trabalho como mentor e palestrante. Sua voz, antes abafada pelo preconceito, agora ressoava em diversos lugares, inspirando jovens e adultos a enfrentarem suas próprias batalhas. Ele havia se tornado um exemplo vivo de superação e autocontrole. Cada evento, cada palestra, era uma nova oportunidade de tocar vidas, de mostrar que o preconceito não precisava definir o caminho de ninguém. Rafael entendia que sua missão era, acima de tudo, manter essa chama de transformação acesa, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Em uma dessas palestras, uma jovem chamada Maria se aproximou, emocionada. Ela contou a Rafael sobre o preconceito que enfrentava diariamente por ser a única negra em seu ambiente de trabalho. Sentia-se constantemente excluída e julgada, e muitas vezes pensava em desistir. Rafael ouviu com atenção, seu coração pesado pela dor que via nos olhos de Maria. Ele lembrou a ela que o poder de superação está em cada um de nós e que o autocontrole é a chave para se fortalecer. Não permita que eles tirem de você o que te faz forte, Maria, ele disse, com a firmeza de quem conhece bem aquela batalha. Rafael explicou para Maria que o preconceito alheio não definia quem ela era. Ele a incentivou a canalizar aquela dor em algo produtivo, algo que pudesse fortalecer seu próprio valor. Lembre-se, Maria, ele só tem poder sobre você se você permitir. A verdadeira superação vem de dentro, do que você sabe que é e não do que os outros dizem. As palavras de Rafael ressoaram, e Maria sentiu uma nova coragem emergir. Ela percebeu que podia, sim, superar aquele ambiente hostil, mantendo-se firme em seus valores e na sua identidade.
Após aquele encontro, Maria passou a enviar mensagens a Rafael, relatando suas conquistas e pequenas vitórias. Ela compartilhava como sua postura começou a mudar o comportamento dos colegas, que passaram a respeitá-la de outra forma. Rafael se sentia grato por cada relato, vendo que seu trabalho estava gerando frutos reais. Ele sabia que a superação dela era também uma parte de sua própria jornada, e que o autocontrole que ele ensinava se tornava uma corrente de transformação. A cada mensagem, Rafael sentia que o preconceito estava, pouco a pouco, sendo superado. Enquanto continuava seu trabalho, Rafael refletia sobre a importância de não apenas resistir, mas de construir algo maior a partir da dor. Ele acreditava que, ao transformar a dor do preconceito em força, estava criando um exemplo que inspiraria outros a fazerem o mesmo. A nossa luta não é para destruir, mas para construir, ele dizia em suas palestras. E cada vez que repetia essa frase, sentia que estava não apenas se fortalecendo, mas também plantando sementes de resistência e autocontrole naqueles que o ouviam. Rafael começou a organizar encontros mais frequentes com pessoas que compartilhavam experiências de discriminação. Ele acreditava que a união fortalecia o espírito e que a troca de histórias criava uma rede de apoio poderosa. Em uma dessas reuniões, uma senhora chamada Rosa contou como, aos 60 anos, ainda enfrentava o preconceito em seu trabalho. Sempre tive que engolir, Rafael, mas hoje sinto que não preciso mais me calar, ela disse, emocionada. Rafael a incentivou a continuar lutando e a transformar aquela dor em combustível para sua própria superação. As palavras de Rafael encontravam eco em todos os lugares que ele ia. Era como se uma onda de esperança começasse a se espalhar, atingindo aqueles que antes se sentiam sozinhos e desamparados. Ele sabia que o preconceito era uma sombra difícil de dissipar, mas também sabia que a luz do autocontrole e da superação tinha o poder de desfazer essa escuridão. E, a cada história que ouvia, sua convicção de que estava no caminho certo se fortalecia, como uma chama que não poderia ser apagada. Rafael passou a entender que sua missão era maior do que ele imaginava. Não era apenas sobre contar sua história, era sobre oferecer uma perspectiva de vida, um caminho para que todos aqueles que enfrentavam o preconceito pudessem encontrar a paz interior. A luta é grande, mas a nossa força é maior, ele dizia, inspirando os jovens e os idosos a não se deixarem abater. Ele percebia que o autocontrole era o que mantinha cada um de pé, e que, juntos, poderiam construir um futuro onde a superação fosse a norma, e não a exceção. Em meio a tantas histórias e encontros, Rafael começou a sentir que sua missão era um chamado que ele não poderia ignorar. Ele sabia que, enquanto o preconceito existisse, haveria necessidade de alguém para ensinar o caminho da superação. Ele via sua própria história refletida nas vidas de cada pessoa que se aproximava dele. Sentia-se parte de algo muito maior, algo que ia além de sua própria experiência. Era uma luta coletiva, e ele estava determinado a continuar guiando cada pessoa que precisasse de uma luz em seu caminho. Naquela noite, ao refletir sobre tudo o que havia vivido e compartilhado, Rafael sentiu uma paz profunda. Ele sabia que sua voz não estava sendo em vão, que cada palavra plantava sementes de resistência. O preconceito, ele compreendia, era uma força destrutiva, mas o poder do autocontrole e da superação era uma força ainda maior. Ele sabia que, enquanto mantivesse sua missão viva, enquanto não se calasse, a chama da mudança continuaria acesa. Com o passar do tempo, a influência de Rafael se espalhou ainda mais, e ele passou a receber convites para falar em eventos maiores, incluindo encontros nacionais sobre igualdade e justiça. Sua história de superação e autocontrole havia tocado corações e mentes, e ele sabia que seu papel agora era mostrar que o preconceito não tinha poder sobre aqueles que conheciam sua verdadeira força interior. Em um desses eventos, ele compartilhou uma reflexão que ficou marcada na mente de muitos. Quando enfrentamos o preconceito, não estamos lutando só por nós, mas por todos que ainda não encontraram a coragem de se levantar. Entre os espectadores, estava um jovem chamado Pedro, que trabalhava em uma grande empresa e enfrentava desafios diários por conta de sua origem humilde. Inspirado pelas palavras de Rafael, Pedro sentiu que poderia, sim, resistir às pressões que o colocavam constantemente à prova. Ao final da palestra, ele se aproximou de Rafael e disse, emocionado, suas palavras foram como um guia para mim. Hoje, vejo que a superação não é apenas uma escolha, é um caminho.
Rafael sorriu e o encorajou a manter o autocontrole e acreditar em seu valor, reforçando que o preconceito de outros não determinaria seu futuro. Rafael passou a ver Pedro como um símbolo da transformação que buscava gerar. Eles começaram a se comunicar com frequência, e Rafael se tornou um mentor para ele, oferecendo conselhos e ensinamentos que ajudavam Pedro a enfrentar o ambiente hostil da empresa. Sempre que você se deparar com uma situação difícil, respire fundo e lembre-se de quem você é, ele dizia. E Pedro, cada vez mais confiante, começou a perceber que sua postura estava mudando a forma como seus colegas o viam. A superação, ele entendia agora, era uma força que crescia a cada ato de coragem e autocontrole. Ao longo de suas conversas, Rafael também aprendeu muito com Pedro. Ele percebeu que cada geração trazia desafios novos, mas que o valor do autocontrole e da resiliência era universal e atemporal. Pedro, em uma de suas reflexões, compartilhou como ele usava o esporte como forma de manter a calma e aliviar o estresse. Inspirado por isso, Rafael passou a recomendar a prática de atividades físicas como forma de fortalecer o corpo e a mente, preparando-se melhor para enfrentar os desafios diários. Nossa força vem do que cultivamos por dentro e por fora, ele dizia. Inspirado pela história de Pedro, Rafael decidiu criar uma série de vídeos online onde compartilha estratégias para lidar com o preconceito e fortalecer o autocontrole. Esses vídeos se tornaram populares rapidamente, e Rafael viu ali uma nova forma de alcançar ainda mais pessoas, independentemente de onde estivessem. Ele sabia que a superação era uma batalha diária e que, ao compartilhar suas experiências, poderia ajudar muitos a encontrarem seu próprio caminho de resistência e crescimento. Os comentários e agradecimentos que recebia eram provas vivas do impacto que sua voz estava gerando. Um dia, Rafael recebeu uma mensagem de um senhor chamado José, que contou que, ao ver seus vídeos, decidiu retomar os estudos, algo que havia abandonado por causa das dificuldades que enfrentava. José explicou que, mesmo aos 50 anos, havia encontrado uma nova motivação para acreditar em si. Rafael ficou emocionado, vendo que sua jornada de superação estava inspirando pessoas de todas as idades. Ele percebeu que, ao mostrar o poder do autocontrole, estava plantando sementes de transformação que iam além do que imaginava. Enquanto continuava com seus vídeos, Rafael notou que o impacto de seu trabalho havia tomado uma dimensão que ele jamais previra. Pessoas de diferentes contextos, idades e histórias se encontravam unidas pela busca de um propósito e pela vontade de superar o preconceito. Ele percebeu que sua voz agora fazia parte de algo muito maior, uma corrente de empoderamento e resistência que transcendia as barreiras impostas pela sociedade. A superação, ele via, era mais do que um ato individual, era um movimento coletivo de reescrever histórias. Rafael decidiu organizar um evento próprio, onde pudesse reunir as pessoas que o acompanhavam e que haviam encontrado força em suas palavras. Aquele encontro foi marcado por relatos emocionantes, abraços sinceros e um profundo senso de comunidade. No palco, Rafael discursou sobre o poder da união e da superação coletiva. Quando nos apoiamos, nos tornamos invencíveis, ele declarou, olhando para cada rosto ali presente. Ele sabia que aquele momento era um marco em sua jornada, um testemunho de que o preconceito jamais venceria a força de uma comunidade unida. Naquele evento, Pedro e José estavam presentes, e Rafael os apresentou ao público como exemplos vivos de que o preconceito não precisa ser o fim da linha. Pedro, com sua postura confiante, e José, com um sorriso renovado, representavam tudo o que Rafael buscava construir, vidas transformadas pela força da superação e do autocontrole. E, ao ver aqueles dois ali, ele soube que todo esforço havia valido a pena, que cada palavra dita e cada conselho dado tinham um propósito maior. Após o evento, Rafael sentiu uma profunda gratidão por todos que fizeram parte de sua caminhada. Ele sabia que, enquanto continuasse plantando essas sementes de autocontrole e resiliência, o preconceito perderia força diante do poder da união e do conhecimento. Ele estava determinado a seguir, a inspirar e a motivar, pois entendia que sua missão não era apenas contar uma história, mas construir um legado de superação que ecoaria por gerações. Rafael continuava sua trajetória, mas sabia que havia chegado o momento de expandir ainda mais sua voz. Ele havia alcançado tantas pessoas com suas palestras e vídeos, mas agora sentia que precisava tocar corações de uma forma ainda mais intensa. Foi então que decidiu escrever um livro.
Não seria apenas uma biografia, seria um guia de superação, onde ele compartilharia, com profundidade, cada aprendizado sobre autocontrole e resiliência. O preconceito que ele enfrentou se transformaria em palavras de força, e, através desse livro, ele daria a outros as ferramentas para enfrentarem seus próprios desafios. A escrita do livro não foi um processo fácil. Rafael revisitou momentos dolorosos, relembrou humilhações e desafios que, por muito tempo, quis esquecer. Mas sabia que esses episódios eram parte essencial de sua história e que, ao compartilhar essa vulnerabilidade, estaria mostrando a verdade sobre o que é enfrentar o preconceito. Em cada capítulo, ele abordava os sentimentos que emergiam, a necessidade de encontrar o autocontrole mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar, e a força que surge quando se escolhe o caminho da superação. Sentia que cada linha escrita era um passo a mais em sua própria cura. Em uma das noites, enquanto revisava um dos capítulos mais intensos, Rafael se lembrou de uma conversa com seu pai. Ele era um homem simples, mas sempre o ensinou sobre o valor de manter a dignidade, independentemente das circunstâncias. Você é o que acredita ser, Rafael. O preconceito só machuca se você permitir que ele defina quem você é, seu pai dizia. Ao escrever esse trecho, Rafael sentiu uma conexão profunda com suas raízes, com a força que veio de sua família e que o ajudou a moldar o homem que ele era hoje. Conforme escrevia, Rafael percebeu que o livro se tornava mais do que um relato pessoal. Ele sabia que muitos que leriam aquelas palavras precisariam de exemplos práticos para aplicar o autocontrole em suas vidas. Então, ele incluiu exercícios de reflexão, técnicas de respiração e até mesmo dicas de livros e músicas que o ajudaram a superar momentos de crise. Ele queria que cada leitor sentisse que estava tendo uma conversa direta com ele, que suas palavras fossem um abraço de apoio em meio à luta. O lançamento do livro foi um evento emocionante. Amigos, familiares, antigos mentores e jovens que ele havia inspirado ao longo dos anos estavam todos presentes. Ao subir ao palco, Rafael olhou para cada rosto com gratidão. Este livro não é só sobre mim, é sobre cada um de vocês que busca, diariamente, a força para resistir, disse ele, com uma emoção genuína. Ele sabia que cada página carregava a mensagem de que o preconceito não era invencível, que a superação era possível, e que o autocontrole era a chave para essa jornada. Após o evento, Rafael recebeu inúmeras mensagens de leitores que se emocionaram com sua história. Alguns contaram como, ao lerem o livro, se sentiram fortalecidos para enfrentar seus próprios dilemas. Uma mulher escreveu dizendo que, depois de anos lidando com discriminação no trabalho, sentiu-se, pela primeira vez, capaz de se posicionar. Obrigada por me mostrar que posso ter autocontrole e ainda assim ser forte, dizia a mensagem. Rafael sentiu o impacto de suas palavras, percebendo que seu livro estava criando uma onda de mudança. Aos poucos, o livro foi ganhando notoriedade, e Rafael recebeu convites para participar de programas de rádio e televisão. Ele sabia que cada oportunidade era uma chance de ampliar a mensagem, de levar a outros a força do autocontrole e a esperança de superação. Em uma dessas entrevistas, o apresentador perguntou: Rafael, o que você diria para quem está enfrentando o preconceito agora? Rafael respirou fundo e respondeu: eu diria para nunca perder de vista quem você é. O preconceito tenta nos fazer esquecer nosso valor, mas a superação é lembrar, todos os dias, do que somos capazes. Com o sucesso do livro, Rafael passou a receber convites internacionais para falar sobre sua trajetória. Ele percebeu que, embora o preconceito tivesse diferentes formas em cada cultura, o caminho da superação e do autocontrole era universal. Em cada país que visitava, ele compartilhava a mesma mensagem, reforçando que todos tinham o poder de transformar a dor em algo maior. Ao retornar para casa, Rafael sentia que sua jornada havia se expandido, que sua história agora era parte de uma luta global por dignidade e respeito. O impacto de seu livro e de suas palavras começou a moldar uma nova geração. Jovens e adultos, inspirados por sua coragem, começaram a se unir e a criar grupos de apoio para discutir a superação do preconceito. Rafael via com alegria que o movimento que ele havia iniciado estava criando raízes profundas, fortalecendo indivíduos e comunidades. Ele sabia que, enquanto as pessoas tivessem coragem de enfrentar o preconceito, sua missão continuaria viva, reverberando em cada história de resistência.
Com o passar dos anos, a trajetória de Rafael se consolidou como um símbolo de força e resiliência. Seu livro havia sido traduzido para diversas línguas, e ele continuava a viajar pelo mundo, compartilhando a mensagem de que o preconceito pode ser superado com autocontrole e coragem. Rafael sentia que sua missão ia além das fronteiras, era uma causa que unia pessoas de diferentes culturas e histórias. E, a cada palestra, ele via que sua mensagem tocava as pessoas de forma profunda, criando uma onda de transformação que ecoava por todos os lugares por onde passava. Certo dia, em um evento internacional, uma jovem africana chamada Amina compartilhou sua história com Rafael. Ela relatou que, ao ler seu livro, encontrou forças para resistir ao preconceito que sofria em seu próprio país. Você me mostrou que a superação é possível, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos silenciar, ela disse, com os olhos marejados. Rafael ficou profundamente emocionado e percebeu que seu trabalho estava ultrapassando limites que ele jamais imaginou alcançar. Sentia que cada história que ouvia reforçava a importância de sua missão. Inspirado pela história de Amina e de tantas outras pessoas, Rafael começou a sonhar com um projeto ainda maior. Ele queria criar uma fundação para apoiar jovens e adultos que enfrentavam o preconceito em suas diferentes formas. A ideia era oferecer apoio psicológico, mentoria e recursos para que cada pessoa pudesse encontrar seu próprio caminho de superação. Rafael sabia que o autocontrole e a resiliência não eram aprendizados fáceis, mas acreditava que, com a orientação certa, todos poderiam descobrir sua força interior. Com o apoio de amigos, familiares e de pessoas que havia inspirado ao longo dos anos, a fundação tomou forma. Rafael batizou o projeto de Resiliência Global e dedicou cada recurso à construção de um espaço acolhedor e inclusivo. A fundação se tornaria um lugar onde histórias de preconceito seriam ouvidas, onde o autocontrole seria cultivado e onde a superação seria incentivada. Ele sabia que esse seria o maior legado que poderia deixar para o mundo, uma semente de mudança que continuaria a crescer muito além de sua própria existência. O impacto da fundação foi imediato. Pessoas de diferentes origens e idades começaram a se inscrever, compartilhando suas lutas e se fortalecendo mutuamente. Rafael sentia que cada encontro, cada sessão de apoio, era uma vitória contra o preconceito. Ele via o autocontrole florescer em cada pessoa que participava, via a resiliência tomando forma em cada conversa. A fundação se tornava, a cada dia, um farol para aqueles que buscavam um caminho para transformar sua dor em força e sua tristeza em inspiração. Com o passar do tempo, Rafael começou a perceber que a fundação estava criando líderes, pessoas que levavam a mensagem de superação e autocontrole para suas próprias comunidades. Ele via com orgulho que o movimento estava crescendo, que cada pessoa que passava pela fundação se tornava uma nova voz contra o preconceito. Rafael sabia que o poder estava na união, que juntos eram mais fortes e que, enquanto houvesse alguém disposto a resistir, o preconceito jamais teria a última palavra. Em um dos eventos da fundação, uma senhora idosa, chamada Dona Cida, se aproximou de Rafael e o agradeceu com lágrimas nos olhos. Ela contou que, mesmo com a idade avançada, havia decidido enfrentar o preconceito que sofrerá a vida inteira. Seus ensinamentos me deram coragem, Rafael. Eu finalmente sinto que posso ser eu mesma, sem medo. Rafael se emocionou profundamente, percebendo que a superação não tinha idade e que o autocontrole era uma força que podia transformar vidas em qualquer fase da vida. A fundação começou a ganhar reconhecimento internacional, e Rafael passou a receber apoio de diversas organizações e até de figuras públicas que admiravam seu trabalho. Ele sabia que o preconceito era uma barreira difícil de vencer, mas também sabia que a superação era contagiante. Cada pessoa que saía da fundação com um coração mais forte, com uma mente mais resiliente, era uma vitória. E Rafael sentia que seu propósito estava sendo cumprido a cada nova história de transformação que surgia. Naquele momento, Rafael sabia que havia realizado muito mais do que jamais poderia imaginar. Ele sabia que, enquanto a fundação continuasse a inspirar e fortalecer pessoas, sua missão estaria viva. O preconceito, ele entendia agora, não era apenas um desafio, era uma oportunidade de despertar o poder interior que cada um carregava. Ele havia descoberto que o verdadeiro poder da superação estava em não se deixar limitar pelo ódio alheio, e isso ele transmitia para cada pessoa que cruzava seu caminho. Rafael olhou para tudo que havia construído com uma gratidão profunda.
Ele sabia que o futuro traria novos desafios, novas histórias e novas batalhas. Mas também sabia que, enquanto houvesse pessoas buscando superação, enquanto o autocontrole fosse cultivado e a resiliência fosse mantida, o preconceito não teria a menor chance de vencer. Ele havia plantado as sementes da mudança, e, agora, era hora de assistir ao florescimento de um novo mundo. Com o sucesso de sua fundação e o impacto global de seu trabalho, Rafael percebeu que sua vida havia se transformado em algo muito maior do que ele imaginava. Ele sentia que, por mais que tivesse alcançado grandes conquistas, havia sempre mais a fazer. Certo dia, durante uma palestra, alguém da plateia perguntou: Rafael, você acredita que o preconceito algum dia deixará de existir? Ele parou por um momento, refletindo sobre a profundidade daquela pergunta. Em seu coração, sabia que, embora o preconceito ainda fosse uma realidade, a superação e o autocontrole de cada indivíduo criavam pequenas mudanças que, juntas, podiam transformar o mundo. Ao responder, Rafael disse com um sorriso: enquanto houver pessoas que acreditam na mudança, o preconceito perderá força. Acredito que cada ato de superação é uma vitória contra o preconceito. Suas palavras ecoaram na plateia, e ele viu nos olhos de cada pessoa ali uma faísca de esperança. Rafael sabia que, enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar, o preconceito jamais seria absoluto. Sentia que sua missão era continuar inspirando, lembrando a todos que o caminho da resistência e da dignidade era a melhor resposta para o ódio. Após a palestra, Rafael foi procurado por uma jovem chamada Clara, que estava montando um projeto de combate ao preconceito em sua universidade. Ela queria usar a abordagem de Rafael, baseada no autocontrole e na resiliência, para inspirar outros jovens. Rafael se sentiu honrado e decidiu ajudar Clara no desenvolvimento do projeto, compartilhando com ela suas estratégias e aprendizados. Ele sabia que cada projeto como aquele era uma nova oportunidade de fazer ecoar a mensagem de superação, e que, por meio dessas novas gerações, sua missão continuaria viva. Com o tempo, Rafael passou a ver que o movimento que ele havia criado estava inspirando outras fundações e organizações pelo mundo. Em diversos países, líderes e ativistas começavam a adotar suas práticas e a reforçar a importância do autocontrole como ferramenta de resistência. Ele sabia que o preconceito podia se manifestar de formas diferentes em cada lugar, mas que o desejo de superação era uma força universal. Rafael se emocionava ao ver sua missão se expandir, sentindo que o mundo estava, pouco a pouco, se tornando um lugar mais justo. Rafael percebeu que, além de sua própria voz, o movimento agora era carregado por outras pessoas que haviam encontrado inspiração em sua história. Ele sabia que, enquanto continuassem a espalhar essa mensagem, o impacto de sua jornada nunca desapareceria. Ao ver jovens como Clara e outros líderes ao redor do mundo dedicados à mesma causa, Rafael sentia uma profunda gratidão. Ele sabia que o verdadeiro poder de sua missão não estava em apenas contar sua história, mas em criar uma rede de pessoas que também escolhiam a superação. Em uma entrevista para um jornal, Rafael foi questionado sobre o que ele achava que o futuro reservava para a luta contra o preconceito. Ele respondeu que, enquanto houvesse diálogo, enquanto houvesse pessoas dispostas a se educar e a educar os outros, o preconceito perderia espaço. Ele sabia que o caminho não era fácil, mas acreditava firmemente que a transformação era possível. Para Rafael, o futuro estava nas mãos de cada pessoa que, ao escolher a superação, contribuía para a criação de uma sociedade mais inclusiva. Com o passar dos anos, Rafael continuou seu trabalho, mas agora ele tinha certeza de que seu legado estava seguro. Ele sabia que, enquanto cada pessoa tocada por sua mensagem continuasse a lutar, o preconceito jamais teria a última palavra. Sua missão de vida se tornava um testemunho de que a resistência pacífica e o autocontrole eram ferramentas poderosas. Rafael entendia que sua trajetória era apenas uma parte de algo maior, e que seu verdadeiro legado seria o impacto duradouro que ele havia deixado na vida de tantas pessoas. Ao final de uma de suas últimas palestras, Rafael foi surpreendido com uma homenagem. Amigos, familiares, alunos e colegas estavam presentes para agradecer por sua contribuição inestimável. Emocionado, ele lembrou a todos que a luta contra o preconceito era de todos, e que sua superação pessoal era apenas o início de uma longa jornada coletiva.
Ele sentia que sua missão havia sido cumprida e que agora era hora de ver outras vozes continuarem a luta, levando adiante os ensinamentos de resistência e autocontrole que ele havia compartilhado. Quando olhou para tudo que havia construído, Rafael sabia que havia criado algo que iria muito além de sua própria vida. Ele sentia que cada pessoa que havia ajudado, cada história que havia inspirado, fazia parte de um movimento maior. O preconceito, ele compreendia, era apenas uma sombra que se dissipava à medida que a luz do autocontrole e da superação se espalhava pelo mundo. Ele sabia que, enquanto houvesse quem lutasse pela justiça, sua missão continuaria viva. E aí, qual lição você tira dessa história? Será que estamos prontos para enfrentar o preconceito que ainda persiste, não só com palavras, mas com ações? Rafael mostrou que o autocontrole e a superação podem transformar até as situações mais injustas em combustível para uma vida de dignidade e propósito. E você? Como responderia diante de uma situação assim? Está pronto para transformar suas dores em força? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando. Aqui, vamos explorar histórias reais que têm o poder de ensinar, inspirar e, quem sabe, fazer de todos nós agentes de mudança.